Começa agora na Vibe Mundial, o programa de Bem com a Vida, falando sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, com o oferecimento da Clínica Dr. Luiz Rasante. Olá, eu sou o Dr. Luiz Rasante Júnior, sou médico, clínico geral e tenho várias pós-graduações. Fiz uma pós-graduação em antroposofia, que é do Rudolf Steiner, em medicina antroposófica na realidade, né? E é muito interessante, já falei aqui várias vezes para vocês, porque a antroposofia, o Rudolf Steiner era um médium vidente, ele enxergava os corpos, as pessoas com os diversos corpos que as pessoas tinham. Então ele deu uma noção muito importante sobre como que o corpo astral, que é a alma, e o corpo espiritual, que é o nosso espírito, né? Como é que eles estão encaixados nesse veículo físico aqui. Isso é uma coisa muito importante, é sobre isso que nós vamos falar, então, sobre o tema de hoje, que é osteoporose, e com esse, então, entorno que nós vamos dar dessa medicina, que é a medicina frequencial, a medicina energética, e como que nós podemos, além de substituir o que está faltando na osteoporose, que normalmente é o cálcio, mas hoje em dia todo mundo acaba ingerindo muito cálcio através de queijos, através de leite, através de várias coisas e de suplementação. Mas mesmo assim as pessoas ainda têm osteoporose. Eu fiz pós-graduação em medicina homeopática, depois da antroposofia, em medicina tradicional chinesa, com o Dr. Isao Yamamura, da Unifesp, do Hospital São Paulo, que eu aprendi muito acupuntura com ele, e aprendi muito sobre os corpos energéticos também, que a medicina tradicional chinesa fala muito sobre isso. E fiz uma pós também de medicina quântica, que isso é muito importante, que é a medicina que está vindo agora para o futuro, e por isso que eu trabalho também com um equipamento que se chama REAC, com R. REAC, radiofrequência de ondas assimétricas, do médico italiano Salvatore Rinaldi. E isso já faz uma reconfiguração cerebral, física, e impressionante o que o REAC faz, né? Só passando, e é feito através de auriculoterapia ou com uma radiofrequência, que é um aparelho que faz isso, ou através de umas mantas que são colocadas normalmente nas costas, no coração, que vão fazer a reconfiguração elétrica quântica de todos os órgãos. Isso é uma coisa muito importante. E eu fiz também um estágio de anatomia patológica na Santa Casa de São Paulo aqui, que era na época dirigida pelo doutor médico, patologista, Dr. Walter Edgar Maffei. Dr. Maffei, que era um homem excepcional, um gênio também, e ele que nos ensinou muitas coisas que eu falo aqui para vocês, de ministração de ácido clorídrico para todas as pessoas depois dos 40 anos, porque é o ácido que é produzido no estômago e que o estômago deixa de produzir depois dessa idade, ou às vezes geneticamente as pessoas também têm a falta desse ácido clorídrico. Eu atendo em São Caetano do Sul, na rua Nossa Senhora de Fátima 579, telefone lá para contato é 11 4229 3366, ou o WhatsApp é 11 96810 2230, 11 96810 2230. E atendo aqui perto da Rádio Vibe Mundial, na rua Itapeva, no número 490, no térreo, conjunto 1 e 2, e é aqui que eu atendo os pacientes que são de São Paulo, que não chegam até lá em São Caetano do Sul, né? E aí
Então, o tema de hoje é uma visão holística da osteoporose, como que nós podemos tratar, né? A definição de osteoporose é uma condição metabólica onde existe, que acontece, ocorre com o avançar da idade, que hoje nós estamos vivendo muito mais, o ser humano está vivendo mais, por conta de várias coisas, de uma melhora das condições de cuidados de saúde, pela genética também, uma melhor alimentação tal, e exercícios físicos que as pessoas hoje estão fazendo mais do que antigamente só se fazia exercício trabalhando, né? Quem tinha trabalho braçal, quem ficava sentado o dia inteiro não fazia exercício, então isso também é uma condição importante, porque o exercício físico melhora a densidade óssea, né? Quando você faz musculação, o músculo está preso no osso, então ele tem que puxar o osso de alguma maneira, como ele está preso ali, a hora que você está fazendo musculação, você também está fortalecendo o osso, e isso melhora a condição da calcificação do osso. As pessoas hoje estão vivendo mais, como eu falei, e por conta disso vão ficando mais sujeitos a fraturas. Então, existe uma condição que é assim, estou fazendo aqui com a minha mão. Depois de uma certa idade, por exemplo, as mulheres quando entram na menopausa, elas sofrem um desencaixe rápido, assim, ó. Por quê? Por isso que elas sentem tudo aquelas coisas, cabeça mais aerada, avoada, não sente os pés no chão, sim, porque deu uma desencaixada. Nós, homens, vamos desencaixando mais lentamente, a gente vai desencaixando devagarinho, mas todos vamos desencaixando. Desencaixando, eu quero dizer, os corpos espirituais estão se soltando do corpo físico, até chegar uma hora que os corpos espirituais vão embora, né? E o corpo físico permanece aqui na Terra, porque do pó viestes, ao pó voltarás. Na realidade é o corpo físico isso, né? Que vai voltar para a Terra, aqui os minerais. Então, é só isso que acontece. Então, as pessoas de mais idade, voltando aqui para o nosso tema aqui da osteoporose, né? Elas têm mais facilidade de fazer fraturas de colo, de fêmur. O fêmur é o osso maior aqui da nossa perna, da coxa, que fica encaixado no nosso quadril aqui, na nossa bacia, né? Fica encaixado ali. Então, e tem uma angulação, esse osso onde ele fica encaixado na bacia. É aqui nessa angulação que costuma acontecer as fraturas, quando tem essa condição de estar mais fraco. Por isso que o exercício físico, a musculação, fortalecimento dos músculos das pernas, principalmente das panturrilhas e aqui da coxa, ajudam a ficar com melhor equilíbrio e ajudam os ossos a ficarem melhores também, tanto os ossos das mulheres quanto os ossos dos homens, né? E as mulheres são bem assim, assertivas em fazer ginástica, em fazer exercícios, né? São mais disciplinadas do que os homens, né? Os homens não são tão disciplinados como as mulheres. Os telefones para contato da minha clínica para marcar consulta, pode ser online ou fisicamente, 11 4229 3366, 11 4229 3366, ou 11 WhatsApp 96810 2230. WhatsApp 11 96810 2230. Aí dá para marcar consulta online ou presencial aqui em São Paulo ou lá em São Caetano do Sul, se vocês preferirem, quem for de lá. Então, o que é feito hoje em dia para melhorar a osteoporose, né, pela medicina tradicional, a tradicional ocidental, não é a medicina tradicional chinesa, a medicina clínica tradicional mesmo, é fazer uma suplementação de cálcio.
Então, as pessoas hoje em dia estão tomando mais cálcio por conta disso. E, além dessas suplementações, existem diversos alimentos que contêm cálcio, né? Então, tudo que vem derivado do leite tem cálcio. Então, os queijos, o próprio leite. Então, tem uma série de alimentos que também ajudam isso. Mas não tem jeito. Depois de uma certa idade, da meia idade, eu falo, meia idade hoje aumentou, né? Porque estamos vivendo mais. Então, uma pessoa que vai ter uma vida de 70 anos, então a meia-idade já é depois dos 35, né? 40 anos já está na meia-idade. E aí que começa a acontecer o desencaixe desses corpos energéticos, corpos espirituais que a gente fala da alma e do espírito. Nas mulheres isso é mais comum quando elas entram na menopausa, né? Que aí esse desencaixe é maior, assim, faz assim, ó. A mulher já sente imediatamente. E nós homens é um pouco mais demorado, a gente demora um pouco mais. Mas vocês entenderam qual que é a condição importante, então, que é essa condição de estar se exercitando. Olha, o exercício não precisa ser uma pessoa de meia idade já. O exercício não precisa ser um exercício que é feito junto com os jovens, do mesmo jeito que um jovem faz, que o jovem tem muito mais energia. Pode ser um exercício mais lento, mas tem que fazer um pouco de atividade aeróbica, que é essa atividade que você vai fazer na esteira ou na caminhada. E também fazer musculação, que é muito importante. A musculação, para quê? Para manter os músculos fortes, e mantendo os músculos fortes, os ossos vão ficar fortes também, porque o músculo está preso no osso. E o músculo vai puxar o osso, e isso vai fazer com que o osso fique mais calcificado, né? Existe agora alguns medicamentos, além do cálcio e tal, que são importantes. O ácido clorídrico, que eu já falei aqui para vocês várias vezes, que é um ácido produzido no nosso estômago, e que por volta da meia-idade também existe uma diminuição desse ácido, dessa produção do ácido clorídrico no estômago. E isso leva a um problema digestivo importante, porque não é mais digerido as proteínas, que são super importantes para a manutenção do nosso equilíbrio físico, do nosso físico. Então, a ministração, né, a receitação desse ácido clorídrico depois dos 40 anos é muito importante. Isso eu aprendi lá com o Dr. Walter Maffei da Santa Casa, ele que ensinou isso para a gente, porque... E agora ainda tem cursos que são ministrados sobre por um colega meu, que é o Pavlos Louverdos, que é formado junto comigo na minha turma. Um grande abraço aí, Pavlos, que ele foi assim um pupilo do Dr. Maffei, que morava aqui no Brooklyn, aqui em São Paulo, e era na mesma rua do Dr. Pavlos, e eles tiveram muito contato, e o Dr. Maffei ensinou tudo que ele podia ensinar para o Pavlos, e isso é muito importante. Existe também alguns medicamentos homeopáticos. O Dr. Maffei também era um seguidor da homeopatia, ele falava que era um método de tratamento. Ele não era homeopata, mas ele falava que a homeopatia era um método de tratamento muito melhor do que a alopatia. Eu, na minha versão, na minha concepção, acho que tem que ser um tratamento conjunto. Tem horas que precisamos da alopatia, que é muito importante, tem hora que precisamos da homeopatia e tem hora que precisamos dos dois. E é possível ministrar os dois ao mesmo tempo, não vai conflitar. Um vai fazer uma coisa e outro vai fazer outra coisa, né? A alopatia vai fazer o que precisa fazer. Hoje a gente vê que existe, já falei aqui nos outros programas,
um aumento dos transtornos mentais, da ansiedade, da depressão. E esses transtornos eu consigo tratar ansiedade com medicamentos antroposóficos homeopáticos. Consigo tratar. E consigo tratar depressão também. Mas, todavia, contudo, às vezes nós necessitamos de um medicamento alopático, um antidepressivo alopático. Hoje tem bons antidepressivos alopáticos modernos que têm pouco efeito colateral, tem alguns em gotas, que pode ser ministrado em gotas, 2, 3 gotas num copo de água, e a gente pode ir mudando essas. É muito mais fácil mexer na administração com as gotas do que com um remédio de cortar no meio, né? Os que são de dragas, de comprimidos, né? Então é muito mais fácil fazer a administração dessas gotas. Então os medicamentos são muito importantes para tirar a pessoa, às vezes, daquele lugar que ela está de depressão, né? Hoje em dia eu falo assim, nós vamos dar esse remedinho aqui por um tempo e vamos continuar tratando com todas essas coisas, pode ser com acupuntura, porque a acupuntura tem pontos que melhoram a depressão, tem pontos que melhoram a ansiedade, tem pontos que melhoram o relaxamento, o sono, e a gente pode associar junto com esses medicamentos alopáticos também. Eu fiz uma escola de homeopatia que foi com um médico que ele falava que, 2 médicos na realidade, que falavam que poderia ser ministrado a homeopatia junto com a alopatia. Isso foi uma coisa muito importante para a minha formação também, porque eu não fiquei com esse conflito de falar, não, se está tomando homeopatia não pode tomar. Não tem essa coisa. O objetivo principal, o melhor objetivo é fazer o paciente melhorar rapidamente, porque hoje em dia todo mundo quer que seja rápido. As pessoas têm uma ansiedade de falar assim, mas eu não estou melhorando nada. Eu falei, não, mas faz um dia que você está tomando medicamento. Preciso pelo menos 5 dias para você começar a melhorar. Mas às vezes dá para fazer melhorar no mesmo dia, né? Então isso é o mais importante. E a palavra também é importante. Você vê que o Jesus usava muito a palavra, né? Quando ele ia curar as pessoas, só dele sacar o que a pessoa tinha e falar o que precisava, a pessoa já mudava imediatamente. Eu peço bastante ajuda pro Jesus também para que ele me oriente nesse sentido. Deixa eu só dar um golinho aqui. Telefone para contatos. Eu sou o Dr. Luiz Razati Júnior, para quem está chegando agora. Eu atendo em São Caetano do Sul e atendo aqui na Rua Itapeva. Telefones para contato 011 4229 3366 para marcar consulta presencial ou online, que hoje está muito mais fácil. 011 4229 3366 ou 011, esse é o WhatsApp, 96810 2230. Você também pode mandar uma mensagem, as dúvidas que você tem, se você quer que fale de algum sintoma ou alguma doença para a gente poder estar falando aqui, também isso é importante, né? Existem muitos medicamentos, isso aí era falado por Rudolf Steiner, né? Ele falava assim, tem medicamentos que são, ou substâncias que são encaixantes. Encaixantes do quê? Dos corpos espirituais. Então tem medicamentos homeopáticos que a gente sabe quais são os encaixantes, né? Calcárea carbônica. É um cálcio tirado da concha da ostra. Normalmente esse cálcio é dado para as pessoas que têm osteoporose também, né? Calcárea carbônica. A homeopatia tem a energia daquela substância. É impressionante, porque você fala assim, mas isso aí do jeito que foi diluído, nem tem mais o cálcio aí dentro. Mas não importa, não tem o cálcio, mas tem a energia do cálcio. E a energia do cálcio vai fazer o efeito igual o cálcio faria. Mas tem que tomar o cálcio físico também, por isso que é mais importante. E tem alguns outros medicamentos, né, que são
também da homeopatia, que são encaixantes, isso que a gente fala que são encaixantes, que nós conseguimos fazer a pessoa voltar para o corpo, né? Então, assim que a pessoa volta para o corpo, aí pronto, o problema está praticamente resolvido, né? Então, essa é a forma que nós tratamos a osteoporose e os problemas relacionados com a osteoporose através de medicamentos homeopáticos, alopáticos, como esse que eu falei para vocês, que às vezes nós precisamos utilizar, e através desse complemento que eu aprendi lá com o Dr. Maffei, porque na antroposofia fala que o sabor ácido é encaixante também. Por isso que as pessoas têm que estar sempre espremendo limão nas coisas, porque o limão é ácido, não é tão ácido quanto esse ácido clorídrico, que é o ácido que a gente usa como medicamento, mas também é um ácido, né? E o vinagre também é ácido, então tudo isso ajuda a encaixar. Por isso que as pessoas têm muita necessidade, às vezes, desses complementos alimentares. Eu sou o Dr. Luiz Razanti Júnior, médico, clínico geral, com pós-graduações em antroposofia, homeopatia, medicina tradicional chinesa e acupuntura, medicina quântica, trabalho com tecnologia REAC, podem pesquisar aí REAC do Salvatore Rinaldi, que é bem importante porque ela tira todas as impregnações emocionais que ficaram presas no corpo físico e ficam causando as dores, as contraturas. Quando nós conseguimos fazer essa desimpregnação dessas marcas, dessas memórias que ficaram aí no corpo físico, nós melhoramos bastante várias condições, a pessoa sente um relaxamento muito grande, porque aquilo tudo saiu lá de dentro, coisas que estavam lá desde a infância que a gente nem lembrava mais que existiam, né? E às vezes tem que fazer psicoterapia, que é uma coisa muito importante. Na nossa clínica temos também psicólogas que fazem essa psicoterapia. Minha esposa é psicóloga também, Márcia Ferreira, um grande abraço. E ela faz uma psicoterapia que é junguiana e que trata muito desses aspectos todos que nós estamos falando, e ela tem já mais de 40 anos de formação e ela consegue fazer isso de uma maneira assim que quase é imperceptível de se observar. E os telefones, então, mais uma vez, se vocês precisarem de marcar consulta ou em psicoterapia ou comigo em clínica geral para fazer o REAC ou acupuntura, 11 42 29 3366 ou 11 968 10 22 30, o WhatsApp 11 968 10 22 30. Quero agradecer aqui a sua audiência semanal, sua presença conosco aqui sempre. Agradecer também ao Tomás pela assistência técnica que nos dá aqui e aguardo vocês na próxima semana. Nos mandem aí por WhatsApp os temas que vocês gostariam que a gente falasse, tá bom? Grande abraço a todos, até mais, fiquem com Deus. Você ouviu na Vibe Mundial o programa de Bem com a Vida, falando sobre saúde.